Se eu tirei alguém do armário... Engraçado, boa pergunta isso. Não é? Eu acho que sim, eu acho que a boate tirou muita gente do armário, né? Porque a época na The Week, ela foi frequentada por muitas pessoas, né? E eu acho que ali algumas pessoas que já tinham talvez a disponibilidade, vamos dizer assim, né? Predisposição para ter... É gay, mas depois saiu do armário. Mas acho que indo lá se frequentando, acho que foi... Não, saiu sim, tem um caso. Verdade. Olha. Não, tem um caso, verdade. Posso falar um caso real. Um casal de amigos, eu não vou falar os nomes aqui, e... Famoso? Não é famoso, mas um casal de amigos que começaram a frequentar para fazer algo diferente, curtir a noite. E numa dessas, acho que ali no meio, na pista de dança, aí a mulher falou assim, não, beija aqui, trouxe um para beijar, e acabou beijando, e esse marido... se assumiu gay ali e eles se separaram e o cara ficou com outro cara e foi ali que ele se revelou mesmo. Olha só. Exato. Aproveitando essa deixa do Derek, não era uma pergunta que nem a gente tinha se programado, mas veio na minha cabeça. Você então, aproveitando esse lance de sair do armário, você ao longo desses anos nas suas casas, você recebeu muitos famosos. Muitos. Não assumidos, certo? Muitos. Como é que é pra você receber essas pessoas? Se você quiser dar nome, pode dar. Mas a gente quer saber como é que você recebe essas pessoas. Como é que é esse trâmite para deixar a pessoa oculta dentro da casa? Eu acho que a primeira coisa, eu acho que deixar as pessoas à vontade. Porque você acho que assim, tem que receber bem as pessoas, apresentar a casa e talvez ver um lugar ali mais reservado para algumas pessoas que são mais públicas, para que elas possam curtir. E assim, nós como produtores, donos de estabelecimentos, acho que a regra número 1 é não ficar ali babando ovo e ficar ali... A pessoa que está indo na sua casa, ela quer para se divertir, né? Então, à medida que você está ali do lado, ficar fazendo social o tempo todo, é um saco, né? Fala, porra, essa pessoa não me deixa aqui, eu vim aqui para me divertir, me deixa, né? Me deixa aqui no meu canto que eu quero aproveitar. Então acho que você tem que deixar a pessoa à vontade. Se ela precisar de alguma coisa, tiver alguma demanda especial, eu deixo ali meu contato para ela, né, me ligar e me contatar. No que eu precisar, vou lá, atendo, ajudo e deixo ela à vontade. Até na hora de ir embora, eu falo, na hora que você quiser ir embora, me fala que eu te levo até a porta. Mas como é que é? Ela entra para um outro lugar, ela fica escondido, tem uma sala? Como acho que a gente pode, eu deixo uma área VIP, né? Cada casa tem uma configuração, então eu sempre procuro deixar uma área mais reservada, que não tem esse acesso tão grande dos assédios dos ali, clientes, né? Que querem ali para tirar foto, ficar, enfim, tietando e tudo mais. Porque se ela tá indo lá, porque ela quer se divertir. Claro. E eu acho que a gente tem que deixar as pessoas o mais à vontade possível e, principalmente, não ter fotos, né? Eu acho que ainda mais hoje... Fica meio difícil hoje falando de celular, né, de redes sociais, porque hoje todo mundo dá um zoom, pega uma foto. Antigamente não, antigamente né, as pessoas tinham um fotógrafo ali para tirar foto e tal. Eu acho que isso é a regra número 1, você deixar as pessoas ali na privacidade delas. Eu nunca tive fotógrafo para tirar foto de ninguém, então as pessoas se sentiam à vontade e isso fazia com que elas voltassem novamente para curtir. E acho que essa é a receita de sucesso para que essas pessoas dizem. Mas eu acho que assim, foi uma época em que não tinha redes sociais, que eu acho que é importante falar sobre isso, porque com as redes sociais as pessoas deixaram de também sair, né? Sim, porque o que acontecia? Os famosos saíam muitas vezes para as baladas, para os eventos, para aparecer, para virar pauta de veículos, né? De notinhas que apareceu, quem foi, para virar notícia. Então os famosos eles saíam para ter uma notinha no dia seguinte em algum lugar, né? Hoje em dia não, porque eles já são a própria fonte da notícia. Então, hoje, por exemplo, todos esses Instagrams de notícias, né? As pessoas já vão direto na fonte, vê lá o vídeo que postou, que não sei o quê, e dá a nota ali. Entendeu? Antigamente as pessoas precisavam sair, ser vistas... Para serem vistas e serem lembradas, né? E registradas, né? Hoje não acontece mais isso. Interessante isso, né? Hoje as pessoas, na verdade, virou um negócio. Você quer que eu vá no seu evento? Paga para eu ir. Me paga, eu vou lá, Antigamente não, as pessoas iam de graça. Porque
que elas queriam estar ali e ser vistas, porque sempre ia ter um jornalista, sempre ter alguém conhecido, alguém que viu e falou para o jornalista, passou a pauta, né? É uma fonte para o veículo. Você acha que se inverteu? Que antes era importante para casa, para a pessoa estar na casa. Hoje agora não. É importante para casa ter a pessoa. Exato, mas é só sai se pagar. Hoje, porque a pessoa faz o seu próprio conteúdo. Interessante. Exatamente. Entendeu? Então, antigamente ela tinha que ir no lugar para virar o conteúdo de um site. Hoje não. Ela é o próprio conteúdo. Ela gera o seu próprio conteúdo, ela cria as próprias pautas. Ela mesma pode criar também a polêmica que ela queira criar para poder gerar notícia e engajamento. André, como é que você começou com esse lance de ser proprietário de casa noturna? É um processo, uma coisa vai levando a outra, né? Eu comecei, já fui hoteleiro, né? Fiz administração hoteleira, trabalhei com hotéis, depois fui virei PR internacional do São Paulo Fashion Week, e aí vai conhecendo pessoas, e acabei sendo convidado para ser um promoter de uma casa, para resumir tudo, né? Aí promovia uma noite muito especial que levava exatamente personalidades, celebridades para brincar de DJ, na época em que se convidava pessoas famosas para discotecar. E virar notícia. E aí eu fiz um projeto chamado Jet Lounge e que levava essas pessoas para brincar de DJ. Não sei se você se lembra. Não lembro. Não é da sua época. E aí virou um sucesso e teve assim, a mídia deu uma atenção bem especial e depois disso eu criei uma label minha de festa e a partir dessa festa, essa festa cresceu e aí eu vi que existia uma demanda para criar uma casa, que foi no caso a The Week, que foi um sucesso, um case de sucesso. Case mundial, né? Mundial, e que uma coisa foi levando a outra, né? Você acha que na noite, hoje, principalmente de São Paulo, existe um antes e um depois da The Week? Eu acho que existe um antes sim e o depois. Qual seria esse antes e depois, na sua opinião? O antes foi que antigamente as casas eram consideradas muito nichadas e guetos, vamos dizer assim. As pessoas, elas se escondiam ali naqueles clubes que eram muito restritos. Eram clubes pequenos, eram clubes menores, e aí você na verdade tinha vergonha de se expor para aparecer. Por exemplo, eu quando nos anos 90, quando eu cheguei lá da minha cidade de Birigui, eu ia nos clubes, mas eu tinha vergonha de ficar na fila, por exemplo, de alguém passar e me reconhecer. Hoje não existe mais isso. Então antes tinha a questão do preconceito, que era muito forte, as pessoas, na verdade, se escondiam, né? E esses lugares eram lugares, pontos de encontro. E depois da The Week houve uma certa, vamos dizer assim, uma profissionalização do setor, do mercado de entretenimento, que antes essas casas menores eram mais pontos de encontros, não eram tão profissionalizados. E com a The Week se profissionalizou, ela realmente virou um grande negócio e foi frequentada não só pela comunidade LGBT, mas por outras pessoas. Então, eu digo que sempre foi o antes e o depois da The Week, porque a The Week realmente elevou, né, as casas noturnas num outro patamar. Interessante. A gente está falando da sua trajetória, e a The Week foi muito importante como dentro da comunidade, né, LGBT. Eu diria que antes, a preocupação das pessoas era se assumir. Exato. Né? E acho que hoje, fazendo um paralelo com os dias de hoje, essa preocupação mudou um pouquinho, né? Sim. Hoje, acho que o pessoal está preocupado em outros medos, em ser gay, em tentar se encaixar ali num determinado padrão. Como é que você vê essa evolução? Porque você participou de tudo, Sim. né? Eu acho que esse movimento, nessa transformação, como eu falei, antes e depois, e a The Week, com a The Week as pessoas elas se sentiram acolhidas nesse lugar, e elas foi um motivo de orgulho para elas frequentar um lugar como a The Week, que elas perdeu o preconceito de ser considerada como ir num lugar que era mais gueto,
e foi para um lugar mais mainstream. Mais chique também, né? Eu acho uma questão de muito mais estrutura, né? Que pela visibilidade da mídia e do que se tornou a The Week na época, as pessoas realmente elas tinham orgulho de falar que frequentavam um lugar como a The Week. Inclusive levava seus pais, seus amigos, tinham seus amigos héteros, né? E levava, porque eles tinham orgulho de falar, olha o lugar que eu frequento. E antigamente não tinha aquela coisa, era muito considerada uma coisa muito segregada. Sim. Né? Então, quando surgiu um ambiente como esse, as pessoas falam, nossa, eu tenho orgulho de falar que eu frequento esse lugar. Né? Porque não era uma coisa tão taxativa, tão exclusiva para o público só. Sim. Era frequentada por todos. Então as pessoas se sentiram mais à vontade. Mesmo antes de eu abrir a The Week, minha própria noite chamada Jet Lounge já agregou, já misturou as turmas. Né? Então foi legal esse mix de pessoas. Já então, trouxe diversidade. Já começou ali e aí foi, na verdade, se concretizou ainda ali, se consagrou na The Week, né? Esse mix de público. Então, acredito que isso mudou bastante o comportamento das pessoas em relação à noite. Quando você cria as suas festas e as suas casas, você pensa em atirar num determinado público? Eu pergunto isso por quê? Porque no imaginário das pessoas, e principalmente da comunidade, tanto a The Week como a Rai é uma casa onde só tem gay padrão. Sim. Sem roupa, sem camisa, e esse tipo de público. De fato, você mira nesse público, ou isso acontece involuntariamente sem que você tenha feito alguma ação para isso? Na verdade, isso já é cultural, né? Então, a The Week já veio nesse perfil de público. Obviamente, na The Week, ela foi considerada por muito tempo uma coisa muito padrão. E depois eu senti a necessidade, quando começou realmente a questão mais da parada, dos direitos, dos avanços, das conquistas dos direitos LGBTs, e as pessoas também, a necessidade de se acolher as pessoas. Sim. De se quebrar esses paradigmas, né, de corpos tão perfeitos e, vamos dizer, padrões, e poder realmente receber todas, mostrar que o espaço é um espaço para todos. Então eu comecei a quebrar esses paradigmas, até mesmo fazendo campanhas de estampados nos flyers e nas comunicações visuais, né, na comunicação da noite, das festas, e trazer diferentes corpos. E eu acho que isso acabou também fazendo com que as pessoas se sentissem mais acolhidas e mais à vontade de frequentar o clube. Gostou desse conteúdo? Então segue a gente nas redes para mais conteúdos iguais a esse.